Olá, tudo bem? A gente começa mais um podcast, Nem o Salão nos Separa, um projeto do Beautease.club, o clube mais completo e exclusivo para uma gestão leve e fácil do seu negócio da beleza. Meu nome é Aline Fernandes, eu sou uma das apresentadoras do programa, juntamente com o Ricardo Gimenez. Ricardo Gimenez, marido da Aline Fernandes, Ele assim... Calma, não terminei. Ele é meu parceiro de vida, meu sócio, meu parceiro profissional e estava na constelação da minha vida desde que eu nasci. É verdade, aí sim, viu? Gente, vocês viram que a cada episódio tá melhorando a minha apresentação. Eu progredi de o massagista dos pés para o melhor Rodrigo Hilbert da vida dela. Coitado, Rodrigo melhor Hilbert, companheiro coitado. da vida, então, de viagem. E agora eu tava na constelação da vida dela. Sejam bem-vindos, estamos aqui novamente com vocês. E a gente traz aqui uma pessoa muito especial, né, Ricardo? Para nós é bastante especial por diversos aspectos, por diversos motivos que vocês vão conhecer. Bem, antes de eu começar a fazer a apresentação, eu queria fazer uma introdução. E a introdução é a seguinte. Que a nossa entrevistada é a Marie. E a Maria tá na área da beleza. Há quanto tempo, Maria? Nossa, mais de 16 anos. Mais de 16 anos. E eu estou no mercado profissional, corporativo, há 23 anos. Você já rodou. Mas tô quase chegando a 8 anos na área da beleza e eu já vi muita coisa nessa vida. Quando a gente tá bem, quando a gente tem negócios que estão faturando, quando a gente tá numa posição e num cargo importante, a gente tem várias pessoas que nos ajudam, que estão presentes, que nos ajudam e nos conectam com outros negócios. Mas foram poucas as pessoas que eu vivi, e eu acho que o Ricardo também pode fazer o mesmo depoimento, que independente se você tá numa boa posição, se você está quase fechando ou não, vão te ajudar ou vai te dar a mão. E a Maria foi uma delas. Então a gente tem uma gratidão imensa por você, Maria. Verdade. Vocês já vão fazer eu chorar logo no começo. É verdade. Isso que a Aline falou é uma grande verdade. Eu que tô há bastante tempo no mercado, assim, a gente tem muita sorte, né? Eu digo que na nossa empresa tal, porque as portas sempre se abrem. Mas você, a Beauty, sempre estão e estiveram à disposição nos momentos ótimos, onde nós pudemos, de alguma forma, servir ali na parceria, mas nos momentos mais difíceis ficou muito gravado isso. A extensão de mão, extra negócios, então para nós é um prazer ter você aqui. Viu? Ai, meu Deus. E a Aline já começou, né? Porque eu também fiquei meio já... Eu vi que eu já vou chorar. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E já que você começou com essa introdução, sabe quando eu olho para vocês, eu falo um pouco sobre destino, né? E fui num evento, na inauguração lá em Campinas, e eu vi as salas. Isso me marcou demais, né? Vocês têm a sala com homenagem. Seu Alcântara, Dona Janine, seu Jaques, né? E eu acho que isso fortalece demais, porque vocês não estão de passagem no mercado. Vocês estão para fazer a diferença. E honrar também quem veio antes. Eu achei aquilo muito forte. Então, já fica aqui o meu depoimento, que ainda tem vida longa, tudo que vocês fizerem pro setor de beleza. Obrigado. A gente tem muita coisa pra fazer juntos ainda, né? Ah, que bom. Temos mesmo. Principalmente já na Beauty agora, né? Pois é. Mas antes da gente falar da Beauty, Maria, se apresenta, porque seu currículo é lindo. E assim, eu fico super feliz e até sou uma fã sua, incondicional, né, da sua carreira, do que você construiu. Fala um pouquinho sobre ela. Bom, eu passei por Unilever, Vale, Senac, sempre no setor de beleza. E o meu sonho era dar aula, né? Eu fiz magistério, nem existe mais essa profissão. E aos poucos, eu acho que a gente entra no setor de beleza e é mordidinho pelo bichinho e não sai mais. Aí, né? Então, entrei na Ikesak, no grupo Ikesak com a Taif e fui gerente corporativa de marketing, trabalhando com Taif, ProArt, depois que eu fui para Beauty.
Só que eu gosto muito de entender como o comportamento afeta o resultado dos negócios. Então, eu nunca parei de estudar. Fiz artes, publicidade, depois comunicação. E eu fiz o doutorado em psicologia do trabalho. Porque eu gosto de entender, né? Como que a sua personalidade, o teu jeito afeta o resultado na tua profissão e na tua empresa. E aí, por isso que eu me aprofundei e hoje trabalho com relação sistêmica profissional e empresarial. Nossa, isso é fantástico, né? Foi isso, inclusive, que ela nos ajudou, né? No auge de pandemia, né, Nossa Ricardo? senhora, no Naquele auge da desespero. pandemia, eu não me lembro que nos conectou ali naquele momento, mas eu me lembro de você me dar um presente, né? E foi um presente que serviu para nós todos, assim, foi um momento que a gente tava, né, como todos, putz, continuo, não continuo, espero, dou uma brecada agora no negócio, não. E aí a gente internamente tinha uma discussão assim, né? Meu irmão, a contador, advogado, falando, ó, cara, vamos parar agora e a gente volta daqui 2 anos, segura, tal. E para mim isso não rolava, eu não tinha jeito, Resiliência, né? eu queria continuar porque eu via que aquilo era muito mais do que um negócio, era de fato a continuação de um legado, quanto a educação, no caso, né, faz bem para as pessoas que são os alunos, os modelos, enfim, eu não queria parar. E aí naquele momento foi muito importante ter um momento contigo, que você me trouxe assim me trouxe luz, me trouxe segurança, me mostrou alguns caminhos. E eu gostaria, e é um dos motivos, eu gostaria de compartilhar com as pessoas esses caminhos, né? Que para mim foram tão importantes. E quantos empresários não estão sem saber, muitas vezes, a atitude, a direção, como enxergar os seus sentimentos com relação àquela dinâmica da empresa, que muitas vezes é familiar. Conexão com as mercado, pessoas né? também, né? Que fazem Super. parte. Você explica um pouquinho pra nós, Então, eu já vou fazer uma pergunta pro pessoal que está assistindo a gente aqui, Legal, né? Porque legal. quando você falou, eu não lembrava muito do histórico, quando você fala, a gente lembra. Quem aqui chega em casa cansado, exausto, é workaholic e não sabe a hora de parar? Falou sim para uma dessas? Às vezes, nós estamos cumprindo a nossa missão e a de mais alguém. Olha que interessante. E quando você percebe isso, então eu vou trazer para a realidade da Undina, porque, né, a gente tá falando sobre salões e tudo mais. Tem uma origem que foi na vovó. Isso. Né? Então a vovó começa um negócio e depois passa para as outras gerações, porque você já é um neto. Então tá na terceira geração, certo? Certo. É o mesmo trabalho, só que a partir do momento que você fala, vó, tá tudo certo, né? Eu vou te honrar, mas o que é teu e o que é meu é meu. E aí você pede a bênção, fala, me abençoa para eu poder seguir com a minha profissão, com o negócio, com a academia, mas sem ser por mim e por você. Sim. Porque quando eu tô fazendo a mesma coisa, você tá fazendo hoje o teu trabalho. Só que Sim. quando eu ainda tô conectado, achando que eu tenho que fazer pela vovó, fica pesado. Nossa. E a partir do momento que você fala assim, vó, tá tudo certo, eu dou continuidade, você faz parte, mas eu peço a tua bênção pra seguir daqui pra frente, do meu jeitinho. E aí você vai continuar fazendo a mesma coisa, mas fica mais leve. E aí as coisas fluem. E como que a gente poderia, então, dizer o que é constelação, Maria? Então, são todas as relações sistêmicas, né? Todas as relações visíveis e invisíveis que te conectam a algo ou alguém que aconteceu lá atrás e que impactam o teu trabalho, a tua empresa hoje e no futuro. Então, vou dar um exemplo. Tá? Tem que dar exemplo, não? Tem um rapaz que não sabia confiar no sócio. Não conseguia confiar. Quando a gente fez a dinâmica, ele estava conectado à primeira namorada. Porque a gente faz com os bonecos, eu não trouxe os bonecos, mas a gente... Né? Por quê? Nós temos um campo morfogenético, que é aqui da pele. E nós temos um campo mórfico, que é da empresa. Então, quando você fala assim, a empresa, né? Eu vou dar outro exemplo. A empresa empurrou um dos sócios. Você fala, como que a empresa empurra? Você põe o boneco representando a empresa e ela simplesmente afasta do espaço. Né? Depois a gente descobriu que esse sócio que a empresa estava empurrando roubava a empresa. Olha que interessante. Tá? Então, tudo que é o campo morfogenético está aqui, está dentro de você, né? Então a gente acessa e começa a surgir, andar na dinâmica.
E não tem nenhuma relação com religião, porque não é pra falar, Não, isso é coisa que as pessoas têm dúvida, né? Tem. Se é algo místico, se é algo espiritual, não é. Então, isso é um exemplo, depois eu volto pro primeiro, né, que eu começo a falar. Eu vou dar um exemplo pela biologia, tá? Agora acabei de voltar do Projeto Tamar, né? O que eles fazem? Quando você pega os ovos, então a gente tem aqui os ovos, estavam na praia A. Quando as tartarugas nascem, você tem que catalogar o ovo e devolver na praia A. Por quê? Eles chamam de print. Até perguntei, né? Porque eu já sabia disso, mas eu queria que ela me falasse do jeito dela, que é a monitora. As tartarugas têm um print. Aonde foi colocado o ovo é onde ela volta para desovar. Então, se eu peguei o ovo da praia A e devolvo na praia B, o que acontece? Ela não consegue, muitas vezes, voltar para desovar. Olha que interessante. Então, nós temos isso dentro de nós. Como que é o estar, né, o nosso print? Qual que é? Que eu falo que são nossas anteninhas que nos conectam aos ancestrais. Se eu tenho traição lá atrás, eu passo por situações de traição também. Por amor ou por exclusão. Então, como é isso? Então, faz conta que meu pai traiu minha mãe. Aí eu falo assim, pai, eu julgo meu pai. Sim. E aí eu excluo meu pai da minha vida. Mesmo que ele more na minha casa, eu posso excluí-lo, sabe? Não ter uma relação, né? Quando eu excluo, eu posso repetir um padrão por amor ou por exclusão. Aí no caso do papai, eu excluí. Aí o que acontece? Eu passo pela mesma situação. Porque como eu excluí o papai, aquela situação de traição pode vir pra minha vida pra quê? Pra trazer meu pai de volta pra mim. Que interessante. Ou por amor. Eu olho pra minha mãe e falo, mãe, eu te amo tanto que igual a você, eu também vou ser traída. Então, tudo que acontece na nossa vida é por amor ou por exclusão. É como se fosse uma repetição, é um espelho. Até a gente aprender a lição que está por trás da experiência. Então, até você parar de julgar. Né? Então, quando as pessoas falam, né, que não tem mesmo ligação com religião nenhuma. Mas, por exemplo, na Bíblia tá lá falando das maldições. Se você é espírita, fala que é karma. Né? Sim. Nas dinâmicas sistêmicas, eu falo que é muito amor. Só isso. Sim. Eu amo tanto meu pai que eu faço igual, eu amo tanto a minha mãe que eu passo a mesma dor, né? Então a situação de traição, ela se repete. E aí eu volto para o primeiro exemplo que eu comecei a falar, que o sócio não conseguia confiar no outro, né? Ele falou assim, eu não consigo confiar. E aí na dinâmica, a confiança ia para a primeira namorada. Eu falei assim, o que aconteceu com essa tua primeira namorada? Aí ele falou assim, ela me traiu. Então, o que acontecia no campo morfogenético dele, no sistema dele? Como ele tinha esse trauma, vamos dizer assim, da traição, ele não conseguia confiar no trabalho também. Então, não tem nada que esteja desassociado. O que acontece na tua família, acontece nos seus relacionamentos e que acontece no teu trabalho. Então, se você está vivendo uma experiência que é recorrente, é bom parar, analisar e ver onde ela está conectada. E a quem você ama, exato, a quem você ama tanto para repetir esse padrão. E quem você julga tanto para repetir esse padrão. Então, isso. E, gente, é interessante que ela faz esse processo, ela tem vários bonequinhos, isso, né? São Playmobil. É Playmobil, Vários bonequinhos que ela vai perguntando pra você onde coloca cada boneco, quem cada boneco representa, né? E essa energia mesmo, eu me lembro assim, às vezes você não querer virar, né? De você. Não, um exemplo, né? Porque tem aqui várias pessoas que têm salões. Tá? Então eu vou dar um exemplo de salão que eu acho demais, né? Tem um salão, lá no Morumbi, uma mansão. E a gente chegou lá e tava com vazamento. Eu perguntei pra ele, tem alguma coisa triste que aconteceu aqui? Aí ele falou assim, não me lembro, não aconteceu nada triste. Aí durante a dinâmica ele lembrou, ele falou assim, nossa, teve um dia que a antiga proprietária entrou, começou a chorar, mas nós não sabíamos que era ela a proprietária, porque compraram na imobiliária. E aí levaram num canto, começaram a conversar com ela e ela falou assim, que o filho dela tinha morrido naquela casa. Então, tinha uma situação triste, muito triste, e que a casa, ela literalmente chorava, né? E você vê, assim, casas que tem vazamento. Quando a gente foi ver, tinha uma que foi motivo de herança, briga de herança, sabe? Ah, pronto. Sim. E aí a casa literalmente chorava, porque ela separou toda a família, né? Esse é o exemplo. Outro de salão que eu acho o máximo, e aí eu vou falar porque a Simone Tinelli que fez, e ela, assim, até gravou um vídeo, obrigada, Simone. É uma graça, né? E ela tinha comprado um outro salão, né? E não fluía, porque é uma barbearia. Não fluía. E a gente fez a dinâmica e fizemos assim no palco. Ela participou de uma dinâmica no palco. O que acontecia nessa barbearia? Tava ligada ainda à antiga proprietária,
que ela nem conhecia. Ela só sabia que foi uma clínica de estética, alguma coisa assim. Ela não chegou a conhecer, mas sabia que era uma clínica de estética. O que acontece, o campo mórfico, que era a barbearia, que era a antiga clínica? É como se ela se conectasse ainda à antiga proprietária. E aí, quando olhava para a nova, é como se estivesse traindo a antiga. Então, o que nós fizemos na dinâmica? Olhou para a antiga e falou, olha, você faz parte, né? Eu não vou te substituir. Eu vou dar continuidade a esse espaço. E aí, quando você honra o anterior, aí as coisas fluem. E ela falou assim que estava tendo uma rotatividade muito grande dos barbeiros lá. Depois que nós fizemos a dinâmica, os barbeiros pararam lá. Pararam de ter essa rotatividade. Então, tem coisas que acontecem no nosso negócio que você fala assim, nossa, mas da onde que veio? Quando você vai atrás, a fundo, pode estar ligado, por exemplo, a um antigo dono. Sim. Tem muita gente que compra salão, né? Tem gente que é só investidor também, né? Aí ele fala assim, eu quero investir porque dá muito dinheiro. É todo mundo fala isso, né? Salão dá um dinheiro, é gostoso, todo mundo é feliz. Tem muito investidor que fala assim, nossa, eu vou investir em salão porque dá muito dinheiro, né? E aí chega lá, nossa, é uma confusão, tem um monte de briga, porque a gente sabe como que é salão, né? Aí entra a segunda lei sistêmica. Quando você entra com o investidor, primeiro, você honra quem veio antes. Sabe aquela pessoa que fala assim, sob nova direção, né? Sim. Como se invalida demais, ou seja, invalida tudo aquilo que o outro fez, que veio antes. Quando ele faz isso, o que os colaboradores anteriores sentem? Nossa, se eu for fiel a esse novo, eu tô traindo o antigo. Olha isso. Então você nunca chega com uma postura assim, não, agora comprei, né? Eu sou nova, é meu, vamos começar do zero. Se você faz isso, nossa, começa a ter uma confusão. E você não sabe por quê. Por quê? Porque você tem que olhar para o que veio anteriormente e falar, olha, eu vou dar continuidade ao que ele fez. Obrigado, né? De alguma forma, obrigado gratidão. Por isso só tô tendo essa oportunidade porque você, de alguma forma, construiu isso. Aí o funcionário, ele se acalma. Aí ele pode te atender, continuar sem se sentir culpado. É muito interessante isso, né? Eu passei por isso, tô lembrando agora, lá na unidade que nós tivemos em Rio Preto. Era uma unidade que vinha já era uma escola, inclusive o proprietário me chamou para sermos sócios. E nós mantivemos o time e tal, né? Naquele conceito de não, todo mundo merece, vamos treinar todo mundo. Só que nós tivemos um negócio, olha, beleza, o que passou, vamos colocar um negócio novo aqui. Não preciso nem dizer que não deu certo. Olha. Não deu certo por alguns motivos, mas eu acredito nessa essência, nessa relação anterior. Sim. De honrar o anterior. Exato, não riscar. Simplesmente você risca porque eu sou melhor. Eu já senti isso e acredito que tenha... E até com a dona Undina também, você já fez esse trabalho, né? Com a minha avó foi fundamental, assim, porque por muitos anos eu ficava naquela assim, não, eu tenho que ser tão boa pessoa, tão bom gestor, tão bom relacionamento, como minha avó, e o que minha avó faria. E aí você tinha que pôr uma cara, digamos, mais atualizada, uma pegada de gestão, mas existe um histórico. Por muito tempo, é que talvez eu tenha essa... Eu valorizo muito quem veio antes. Eu respeito demais a história, a batalha das pessoas. Sabe, quando eu vejo, por exemplo, a dona Janine, o que aquela mulher já viveu? Sim. O que ela sabe? Aí eu vejo a minha avó, eu via o meu pai, mas, por outro lado, eu vi que em determinado momento a coisa travou, principalmente quando minha avó teve Alzheimer. E aí foi um momento que nós travamos, a empresa travou. O que a gente fazia não desenrolava como poderia. Então eu posso... Sim, pode, todo mundo tá querendo, hein? Agora você vai... A gente tá ganhando os Fica ligado, hein? O duro é que vai estar, né? Mas assim, o que acontece com quem tem uma pessoa que é muito exemplo, né? Então, eu vou tirar do teu, né? Vou trazer de um amigo mesmo, que o pai foi um super empresário, né? E ele me fala uma coisa que tocou e acho que tem relação com o que você está me falando, tá? Quando você tem uma pessoa que é muito boa, né? E construiu muito, todo mundo fica naquela expectativa. Nossa, você é filho do fulano?
né? Nossa, você é neta do Nondina? E é difícil pra você se comparar. Sim. Isso é a primeira coisa, porque fica pesado, né? Você fala, pô, meu pai fez tudo isso, meu. Aí eu começo a me comparar, eu sou muito pequeno pra tudo isso. E a segunda é que, às vezes, você até pode crescer e vir pra cá, pra esse patamar. Mas, às vezes, eu tenho que ter a permissão. Eu tenho que pedir essa permissão. Porque senão você começa a crescer mais e fica pesado também estar maior que a vovó. Então, tem que pedir uma permissão. Falar, vó, me abençoa, me permite, né? Me dá essa permissão para que eu possa fazer um pouco diferente. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Que eu possa crescer do lado, que eu possa, né, ir pra cá. Sabe o que me lembrou? Até arrepia. O Rodrigo não está aqui, que é nosso parceiro aqui de apresentação também. Mas o Rodrigo sempre seguiu os passos da avó, né? Cabeleireiro e tal. E em 2019, que ele fez aquela coleção para ela. Ele fez uma coleção em homenagem para ela em 2019. Ele fez uma coleção em 2019, uma coleção De que até tá penteados. numa revista nossa, de penteados, para a Dona Ondina. O nome da coleção é Por Ele e Para Ela. E os penteados ficaram lindíssimos, do jeito que ela gostava de fazer. E interessante que depois que ele fez aquela coleção, ele parou de fazer penteados. E ele começou a se focar em pixie, ele gosta de corte curto. Foi o jeito dele de falar pra vovó, eu te homenageio por você ser a rainha dos penteados. E agora... Mas eu não vou seguir mais o seu caminho. Ó, arrepia. É verdade. Eu não vou mais seguir seu caminho. Eu vou seguir o meu caminho. E foi interessante Sim, que quanto que ele cresceu. Ele explodiu. Olha só, sem perceber. Ai, que bonito. Maria, explodiu. O Rodrigo tem 5, 6 clientes novos por dia. Nossa, E vem gente de que Salvador lindo. cortar cabelo com ele, de outros Olha. estados, assim, E que vai lá cortar quanto e era volta. pesado o penteado pra ele, eu digo na dinâmica do nosso salão, né? Nós temos, Sim. e aí a gente via que ficava aquilo, e ele muitas vezes comparado à avó e tentando fazer cada vez melhor. E olha, Aline, você lembrou de um Olha, negócio foi muito bonito, fortíssimo. muito legal, Então, né? Você pede permissão. Eu me lembro que né, trazendo aqui, eu passei por este momento onde eu pedi essa permissão para minha avó. Ok, né, a pandemia estava ali, os resultados, né, estão aí até hoje, mas de alguma forma, para mim ficou muito mais fácil, muito mais fluido dar não a minha cara, como é que eu posso dizer assim, mas poder me posicionar ali dentro daquela empresa que foi feita por uma mulher. Sim. E a gente tinha essa questão parece que precisava sempre da mulher à frente ali. Foi um negócio que foi muito, Mas pra mim, foi você fez um forte. ritual disso, de permissão, né? Foi Sim, legal. eu fiz inclusive com ela, né? Ela estando com Alzheimer, eu segurava na mãozinha dela, ela não entendia mais nada, mas eu conversava com ela. Eu pedia essa permissão, eu posicionava, e eu acho que isso para mim fez bastante diferença. Acho, não, tenho certeza. Eu tenho certeza. Com certeza. Com certeza. Agora, a gente percebe eu tenho muitos casos, né, de alunas nossas, às vezes mentorando as nossas, que tem muita dificuldade da relação assim, a minha mãe que começou, ela continua viva e eu tô dando algumas ideias para mudar e ela não deixa. Nesse caso, Maria, o que fazer? Então vamos lá. Tem uma lei, que é a segunda, né, das dinâmicas sistêmicas, que é a ordem e a hierarquia. E essa ordem tem que ser respeitada tanto no negócio e dentro da família. Tem uma frase que eu acho linda, né? Quando você encontra a sua ordem na família, você encontra o seu lugar no mundo. Né? Quando você encontra o seu lugar na família, você encontra o lugar no mundo. Essa vai ser a frase da capa do podcast. Olha, eu não sei se eu posso dar um exemplo. Posso? Pode, claro. Aquele lá, nosso. Pode, super, pode dar. Nós fizemos a dinâmica, né, Aline? Sim. E você é segundo lugar, né? Eu sou a segunda esposa. Acho que, né, quem tá nos assistindo aqui, Ricardo, já teve uma esposa, ele é viúvo, e eu fui a segunda esposa, e eu adotei o filho da Michelle. A gente até falou da Michelle no episódio passado. E aí, sempre, aí você falou, surgiu alguma situação na tua família que você também é a segunda, né? Eu sou a segunda filha, mas eu sou a terceira da minha mãe, porque minha mãe teve um aborto, né? Então você é a segunda filha, certo? Isso. Então, quando você coloca assim, olha, na minha família eu sou a segunda, porque eu não via antes o que não tinha nascido. Sim. Né? Então, eu achava que era a primeira, certo? Sim, foi a situação. verdade. Eu sou a primeira. E a gente vê muito isso, tá? Pessoas que são nascidas, né, primeira, mas tem um filho que não nasceu antes, um irmão que não nasceu.
E aí, o tempo inteiro, essa pessoa tem que comprovar e provar que é a primeira. Por quê? Porque eu sou a primeira que tá viva. Mas na família eu sou a segunda. Porque teve Teve um, né? que nasceu antes de mim. Que não nasceu, né? Nasceu, morreu, ou foi um Sim. aborto e tal. Então, ela é segunda. Só que na vida, por não olhar que é a segunda filha, na vida começam a surgir situações de segunda. Então, segunda esposa, É isso sei lá, aí. vice-presidente, né? Sempre segunda. E aí fica louca, porque eu falo assim, não, eu quero ser a primeira, caramba. E a vida inteira eu lutei pra ser a primeira, na escola. Eu sou super competitiva. E ela me mostrou que não precisa ser competitiva. Eu melhorei depois disso ou não? Não, Você é maravilhosa. Aline, não sei, porque você é a mesma desde que eu te conheço. Você é maravilhosa do mesmo jeito, e é verdade. E aí, quando você assume, então, seu lugar na família, você consegue achar o teu lugar no mundo. Porque aí tudo bem ser a segunda esposa, tudo bem ser vice-presidente, sabe? Tudo bem ser, né? Não fica um Não fica sentimento pesado, ruim e aquilo que poderia, de fato, ser muito bom, independente de ser primeiro, segundo, ser vice. Ou... Isso. Cara, é algo que você desfruta e de repente encontra ali uma satisfação, uma felicidade, né? É isso. Então, Uma paz, né? essa ordem, ela traz consequências no negócio. Então, na tua pergunta, a pessoa, né, ela fala assim, poxa, em casa eu sou a pequena, porque minha mãe é a grande, eu sou a pequena. Quando você respeita essa ordem, tudo flui. E no trabalho, se a mãe que fundou, ela continua sendo a grande, isso é bom, Tá. né? Ela escuta a mãe e pede permissão para fazer as coisas. A partir do momento que ela tiver a postura de, mãe, tô pensando em fazer isso, tudo bem? A mãe só vai falar sim, não, mas ela que vai decidir. Então você pede a permissão, mesmo que você fala, não, mas eu tomo todas as decisões, tudo bem. Mas mãe, tô pensando em fazer isso, tudo bem. Sim. Pediu essa permissão, as Gente, coisas isso começam a destrava. fluir. É isso. Eu tô lembrando, antes, Agora olha, começa. Agora é olha, fundo do baú, eu tô hein? lembrando do fundo do baú, coisas, eu lembro quando eu assumi a empresa, eu tive bastante conflito com a minha avó, porque eu falei, ok, né, não tá funcionando do jeito que vocês estão fazendo, então agora vamos fazer do meu jeito. E eu comecei a tomar a frente, a rédea e tal, e não sei o que, colocar processo, e nós tivemos um atrito muito grande. E depois, lógico, né, a imaturidade da idade. Quando eu fui entendendo que, bombas, relembrando, entendendo o quanto aquela história dela tinha valor, o quanto eu comecei a modificar minha forma de fazer com ela e tudo fluiu Começou a também, fluir. porque eu sabia que era só chamá-la, explicar. Isso, E aí, de repente, ela dava ela falava inclusive uma coisa, outra, nossa, ótima ideia, era o que eu tinha falado, e aí eu executava e rodava. É isso. Porque ela, de alguma forma, eu respeitei isso. aquele momento Tá dela. na ordem, ela grande e você pequeno. Sempre isso. Caramba, hein? Tá. Então, aí você fala, mas Maria, e quando uma pessoa fundou, é o caçula, ou é o neto que fundou, ou o filho que fundou? Aí você, dentro de casa, a pessoa, né, a vovó é grande, a mãe é grande, eu sou a pequena. E no trabalho, você fala assim, agora eu peço tua permissão, porque no trabalho eu sou a presidente, a fundadora, e você é a colaboradora. Tá. E isso acontece todos os dias? Eu tenho que fazer como se fosse uma No- mentalidade, Não, assim, se você fizer a primeira vez bem feito, Tá. que é mudança de postura, Ou entendeu? seja, frente a Você frente. viu, ó, depois fluiu É naturalmente, mudança de né? mentalidade, posso dizer assim, né? Mas eu acho que é você- comportamento É a também. postura, assim. né? sim, A sim. postura de mudança mesmo. E quando a gente pede essa permissão, ela deve ser, se possível, expressada olhando para a pessoa ou não, Então, necessariamente? não precisa. Não precisa? É isso que você estava Você pode falar, assim, o que eu faço, assim, a gente fala muito em voz alta, né? Ah. Então, na hora que você faz uma dinâmica, então vou dar outro exemplo. Eu adoro dar exemplo que é mais fácil de Isso. entender, né? Sim. Teve um rapaz que fez a dinâmica de manhã e eu fiz a dinâmica com o pai. Olha pro pai, agradece a vida que ele deu, mesmo que você não tenha relacionamento, você não fale, você não conheceu o pai, né? E no caso dele, fez a dinâmica, deu intervalo, ele falou, Maria, meu pai me mandou um WhatsApp. Aí ele colocou, oi filho, tudo bem? Eu falei, legal. Ele falou, não, Maria, você não tá entendendo. Faz 4 anos que o meu pai só fala através da minha mãe. Porque ele é homossexual, o pai é de Piauí, e aí não tinha essa facilidade, né? Nossa. Tinha umas travas. E aí a gente fez a dinâmica, ele não falou com o pai, não mandou mensagem, mas o pai simplesmente mandou a mensagem na hora do intervalo. Então você não precisa ligar e falar, olha, eu quero falar com você, vamos fazer agora a dinâmica. Não. Se você fala e muda a tua postura em relação ao papai, à mamãe, ao quem tem que mudar, ao sócio, as coisas começam a fluir. E agora com irmãos?
se os irmãos começam juntos o negócio, como é a questão do Ricardo Rodrigo e tal, como que é a função disso? Quem é mais velho? Eu sou mais velho. Não, mais velho. Então, primeiro que, quem é o grande na ordem dos irmãos é o Ricardo. Aí fez de conta que, sei lá, eu quero seguir meu destino, eu quero fazer uma coisa, né? Então, o mais novo, se é ele que quer sair, ou o mais velho, né? Depende. Mas se for para separar um negócio, ou cada um fazer uma coisa diferente, o mais novo, ele pede essa permissão pro mais velho. Então, tem essa ordem que é também nos irmãos. E é bom você respeitar essa ordem, porque eu vou dar um exemplo, né? Nós somos em 6 irmãos e 4 vivos, né? Eu sempre fiquei no lugar da mais velha. Gosto de mandar, falar, não, um exemplo bobo da família. Onde que vai passar o Natal? Não, deixa que a gente vai passar lá, já vi casa, tudo. Não é minha responsabilidade, né? Deixa primeiro, se teus pais não decidirem isso, vai pela ordem. Então, o mais velho, ele acaba tendo essa prioridade, né? E muitas vezes o caçula, vocês são em quantos? Somos em 3. Em 3. Quem que é o caçula? A Daniele, minha irmã. Ah, tá bom. Porque eu falo assim que o caçula é muito petulante. Por quê? Ele recebeu o amor do pai, mãe, do mais velho, do outro, e é a caçula, né? E às vezes ela quer compensar, né? Ou o caçula quer compensar. Então, por que ele é petulante? Porque ele vai lá, manda, quer fazer as coisas, fica no lugar errado. Mas é o jeito de querer compensar esse amor. Que recebeu, porque ele recebeu mais, né? O caçula sempre recebe mais. Por isso que eu brinco que o caçula é o petulante, quer mandar, né? Quer transformar. Ah, acho que não. E aí... Na parte da minha mãe eu sou. Então, assim, só que o mais velho, a gente tem que agradecer o mais velho. Também tem uma outra ordem, tá? Porque o sistema, quando nasce o mais velho, o sistema fala assim, eba, nasceu. Então, tudo que ficou pendente, ou que precisa, né, ter uma continuidade, o mais velho meio que assume, sem ele perceber. Então, quando eu percebi isso, né, eu brigava muito com a minha irmã. Eu mudei completamente, eu me dou bem com a minha irmã, mas eu agradecia muito, porque, nossa, eu falei assim, as coisas ficaram mais leves pra mim, sim, porque muita coisa ficou antes com você. Então, a gente agradece o mais velho, porque muita coisa que poderia estar com os mais novos, né, ficou primeiro com o mais velho pra resolver. Você pode ver, às vezes o mais velho tem uma carga maior ou repara, né, ele repete mais alguns padrões. Gente, eu ficaria horas conversando sobre isso. Viu, Rodrigo? Isso, agradece aqui, Rodrigo. Vamos lá, hein? Você e a Daniela, hein? Agradece o mais velho. E pra terminar essa questão de constelação, e o marido e mulher, assim, casais? Então, que não seja um homem e mulher, 2 homens, 2 equilíbrio, mulheres. Tá? A terceira lei sistêmica é o equilíbrio que só acontece no trabalho e nos relacionamentos. Então, não tem maior e menor, né? São iguais. E no trabalho também. Você não tem maior e menor, tem iguais. Só que se eu tenho um chefe, sim, aí ele é grande, eu sou pequena. Sim. Tá? Então, existe a mesma lei, mas respeitando que no trabalho você só tem, você tá com um par, né? Ah, sou gerente, ele é gerente, sou diretor, diretor. Aqui estamos iguais, independente se é homem ou mulher. Tá? Agora, eu vou dar uma dica. Por quê? Porque vão falar, isso daí é uma machista, né? Não é isso. Porque até tem um livro que eu escrevi há muito tempo, que chama Das Amélias às Mulheres Multifuncionais. Eu tenho que falar isso, porque não falar, isso daí é uma machista. Não é isso. O que foi visto nas dinâmicas? Quando uma mulher, tá, segue o homem, então o negócio é do homem, então o negócio é do Ricardo. Você entra, né, e ajuda no negócio do Ricardo, é próspero. Se o negócio fosse seu, e o marido começa a ajudar, tá? Ele sai do trabalho e começa a te ajudar na tua empresa, não é tão próspero. Você tem que fazer um trabalho extra para ter essa permissão e tudo mais. É uma coisa que mas é possível organizar, né? Reorganizar. Eu posso fazer uma brincadeira? Pronto. Você sabe por quê que não funciona, né? Porque a mulher se dedica muito, o homem nem muito, nem tanto. É por isso que não funciona. Tá vendo? Por isso quando a mulher começa a ajudar no trabalho, a mulher ajuda, ela faz na empresa mais. do homem. Aí o homem não, o homem
fica lá Gente. esperando Meu Deus, a Aline, cabeleireira ganhar dinheiro. Aline, eu te permito fazer esse tipo de Exato, observação. olha Tá só. permitido. Te permito, Pode ver, não vai ótimo. ter nada. Vamos mudar de assunto, né? Mas é muito isso, legal, muito então, legal. você tem essa ordem, hierarquia no trabalho, né? Então, eu trabalhei na Unilever e a gente via muito isso, né? Porque a mulher, ela, quando era expatriada e o homem seguia, muitas vezes o casamento não aguentava. E você vê que é o contrário, né? Se o homem é expatriado, a mulher segue, tá super bem. Então, porque também tem, apesar de ser equilíbrio, né? Desse equilíbrio não tem maior ou menor no relacionamento, ora um apoia, ora outro. Quando o homem sai do seu trabalho e vai para o trabalho da mulher, na empresa da mulher, tem uma dificuldade maior do que se for ao contrário. Interessante. Gente, ó, vamos dar um spoilerzinho? Não, espera aí. ou não? Você falou das 3 leis. Tem Isso. mais alguma? Então, a primeira é inclusão e pertencimento. Que eu falei assim, é por amor ou por exclusão, né? Certo. Então, quando eu excluo, eu repito um padrão. A segunda é ordem e hierarquia. Então, lá, pai e mãe grande, irmãos pela ordem, né? E no trabalho, quem fundou é uma outra ordem, tá? Sim. E o equilíbrio que existe nos relacionamentos e na empresa, né? Uma outra coisa que acontece nas empresas é que muitas vezes você tá lá, não assume teu lugar, então você é o dono. Só que você não assume teu lugar de dono. Vai lá um colaborador e entra no teu lugar. E aí começa com aquela confusão dentro da empresa. Então a dica é, assuma seu lugar. Se eu sou cabeleireiro, eu sou cabeleireiro. Se eu sou manicure, eu sou manicure. Se eu sou dono, eu sou dono. Se eu sou gestor, eu sou gestor. Porque se você não assume seu lugar, alguém entra. Entendi. E isso pode desarmonizar. Aí começa a confusão no negócio, Aí começa a na confusão. empresa. Boa. Boa Gente, dica, hein? spoiler, hein? A gente vai ter a Marie dentro do nosso beautease.club. Porque a gente entende que isso é um assunto super bacana para deixar uma gestão leve e fácil, né? Para que as relações se conectem de um jeito diferente, né? Vamos falar de Beauty Fair? Vamos falar de Beauty Fair. Como Então, que tá a preparação? Do dia 9 ao dia 12 de setembro tem a Beauty Fair. Já tá numa correria, né? Porque falta menos de um Eu mês. não sei como nós conseguimos sua agenda pra cá, mas tá bom. É porque você é minha palestrante. Você é minha palestrante. Temos o seminário de gestão, que é dia 11 de setembro. E nós aqui, ó, com a Sim. palestrante maravilhosa aqui. Né? Tô muito feliz de participar, é uma honra, né? Vai falar de participar. propósito, fala um pouquinho. Vamos você vai falar de propósito, a gente vai falar de conexão, a gente vai falar da importância de criar comunidades, né? Que a liderança, ela precisa ter esses elementos, né? Sim. Eu falo bastante que quando a gente vai fazer gestão de um negócio, a gente tem que pensar em 2 vertentes. Uma que é a parte de operação disso, né? Gestão operacional. Então, quais são os processos, as ações que você precisa acontecer, coisas que você pode, inclusive, delegar. Mas tem um aspecto que é a liderança que a gente não delega, né? Sim. Então, a liderança, a conexão com os times e como você trabalhar isso com propósito, conexão, gerando uma comunidade no seu negócio e com as suas clientes. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Epa, Então, eu espero perdi, vocês, né? Dia 11 de setembro. Dia 11 Mas de conta mais, que mais de novidade a gente tem? Nós A Beauty temos todos os congressos, né? A parte internacional. A gente está com vários internacionais agora, né? Salcedo, Seiko hein? Hair, né? Que é a academia. Sim. O Expression vai estar lá também. Tem o Barber Internacional. Assim, a gente está com uma grade gigantesca. E a Beauty com surpresas para o ano que vem também. Vários eventos. A gente já teve o Beauty Show, Sim. que era só para make e manicure, cílios, né? Então, assim, ano que vem já se prepara, que a gente tem bastante coisa para fazer junto. Bem, todo mundo fica esperando o Beauty Fair, né? A Sim. gente também tá bem E agora o fórum de gestores que você tem na Beauty e No Summit, Summit que fantástico. no muito legal, primeiro muito semestre. legal. Gente, quem não foi, quem ainda não participou, enfim, de alguma forma, de alguma das edições do Summit, não perca. Para mim é o evento referência em gestão Sim. hoje no Brasil. E interessante assim, a Beauty olhando de uma forma 360 para o mercado, né? Não é um negócio que é cabelo, que é varejo, que é manicure, não. Sabe qual é o foco da Beauty? É gestão. Legal. Né? Por quê? Porque se você não tem uma boa gestão, você não tem um bom negócio. E aí nada é saudável. Sim. Então, todo o conteúdo educacional que a Beauty desenvolve, né? Que a gente desenvolve, é para gestão. Tanto para donos de salões, para o próprio cabeleireiro, né? Para o dono de perfumaria, né? Sucessão familiar, a gente fez um curso de sucessão Muito legal. e governança. Porque é isso, se eu não tenho um negócio saudável, com uma boa gestão, eu não prospero em nenhum lado. As viagens para a NRF, né? Também. Olhando o varejo, assim, olhando as perfumarias, muito muito bacana, legal. viu? Muito bom. E aí, chegamos na pergunta cabeluda?
Pode ser, se você quer perder. Pega lá, perder a pega amiga? lá. Vamos, então agora chegou o momento da nossa boneca cabeluda entrar em ação. E a Maria queria saber antes a pergunta. É claro, né? Eu falei, Meu gente, Deus que do céu, pergunta não, cabeluda tem que é respeitar a essa, meu? hierarquia, Ó, Maria. Essa é fofa, então essa daqui a Aline faz. É? Vamos lá. Mas essa aqui, se fosse feito por você também, ia ser muito legal. Vai lá. Maria, você é muita perfeição numa mulher só. Ah. Mas deve ter algum defeitinho aí. Conta pra gente. Nossa, defeito. Nossa senhora, defeito. Ó, eu tenho pra melhorar, né? Ser uma mãe mais presente. Eu tô aprendendo. Você sabe que eu vejo você pra lá e pra cá, né? É. Ela viaja, ela tá no lugar, ela faz e tal. Mas você ainda fica com os seus filhos. Eu ainda admiro isso, porque eu vejo você curtindo com seus filhos, com seu marido, fazendo coisa. E ainda não é suficiente. Talvez a gente, né, acabe se cobrando muito. Nós nos cobramos pra tudo, né? E eu sinto isso. O marido sente falta, né? Sente. Não, Então, sente muito. E eu me sinto muito cobrada. Então eu comecei a criar métodos, técnicas pra, né? Por exemplo, 9h30 toca o alarme pro meu filho mais novo dormir, 10 horas pra mais velha. Tá. Que é o momento que eu falo, ó, hora pra ir pra cama. Então eles sabem que é o horário deles de colocar na cama, né? Então, mas melhorar, acho que tá muito essa relação com o marido, de estar mais presente, de ser mais feminina, sabe? Que a gente tem que ter o nosso lado mamãe, mulher, né? Sim. Esposa. Sei bem. Então, acho que assim, é trazer essa feminilidade, esse mulher pro meu dia a dia. E eu acho que esse talvez seja um grande desafio da figura feminina. Eu brinco até que a gente tem uma desvantagem competitiva logo de cara. Por exemplo, pra vir pra cá, a gente teve que fazer cabelo, teve que fazer maquiagem, teve que colocar uma roupa, né? O Ricardo simplesmente ele colocou a roupa, né? E veio. Tudo certo. E apesar dessa desvantagem competitiva, a gente tem o desafio de sermos tão bom quanto, não numa competição, mas simplesmente tão bom quanto a gente acha que a gente pode ser, né? E eu vejo o quanto que as mulheres de verdade se cobram. Eu, particularmente, tento trazer um pouco mais de leveza para as mulheres do beauty, sabe? Assim, que às vezes a gente se cobra demais. A gente tem que ser a mulher perfeita em casa, a gestora perfeita, a mãe perfeita. E na realidade a gente só precisa ser a gente, né? Assim, então, assim, eu de verdade ainda continuo te vendo com perfeição, viu? Apesar desses defeitinhos aí, eu vejo assim, eu vejo você conseguindo levar vários pratinhos na sua vida de uma maneira leve e respeitando todo mundo. Porque como a gente falou logo no início aqui, né? A Maria é uma pessoa que ela pode estar mega ocupada. Ela vai te responder a mensagem na hora que puder. Ela vai vir aqui numa entrevista, né? Sem ter nenhuma vantagem. Ela simplesmente porque ela acredita e, sei lá, né? De alguma maneira respeita. Acredito no projeto. Muitas pessoas. Em vocês. Não, mas você faz isso independente. E até eu já falei outras vezes aqui no nosso podcast, que às vezes a gente vê as pessoas em frente às câmeras, ela é de um jeito, né? Mas a gente conhece os bastidores, assim. A gente vê você também nos bastidores, a gente sabe o quanto que você também é especial em bastidor. Então, obrigada. Obrigada. Vamos lá pra segunda mais uma, coisa. mais uma. Ai, meu Deus do céu. Mais uma, hein? Vai ser só mais uma, vai. Vamos ver. Você vai conseguir Deixa eu ver ler? aqui. Lógico que eu consigo ler, Aline. Nossa senhora. Com esses Não, é que olhos. ele precisa de garoto. óculos, ele não trouxe Não, óculos de lógico novo. que eu não preciso de óculos. Nossa, Maria, É. como é pra você lidar com tantos egos no dia a dia do nosso mercado? E o que você faz? Nossa senhora. Existe esse ego, essa quantidade? Existe muito. Mas sabe E o que aí? eu vejo? Que todos são legais. Verdade. Eles, né? A gente tem, porque todo mundo tem, né? Sim. E todos são muito especiais. E então eu vejo o que tá atrás do ego. Legal. Né? O que tá atrás. Porque tem algumas pessoas que eu falo assim, nossa, como pode, né? Como pode falar desse jeito comigo? Mas aí você olha o que a pessoa acredita. Sim. E tem muita gente no mercado que às vezes não sabe se posicionar. Então você fala, caraca, como que pode fazer um negócio desse e responder desse jeito? Mas quando você conhece a fundo, você vê a boa intenção nela. E isso é verdade, assim. Eu vejo pessoas que se envolvem e querem o melhor, né? E vou dar um exemplo, assim, uma pessoa que eu nem imaginava. Eu falei, nossa, onde que o pessoal dormiu? Que a gente foi no evento, no dia seguinte, de manhã, nos encontramos. Eu soube que ela cedeu o espaço e as pessoas dormiram no lavatório. Aí eu falei assim, eu jamais faria um negócio desse, né? Abri minha casa desse jeito, aí como não tinha lugar,
Ela abriu o lavatório e deixou todo mundo dormir lá. E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Eu falei, gente, as pessoas se doam e que a gente tem que saber o porquê, o que tá por trás. Por trás do ego, né? Isso, porque normalmente quem tem um ego muito assim, tem uma criança ferida muito grande também. E aí você vai atrás das histórias, você fala, gente, passou por tanta coisa. Aí eu entendo um pouco por que precisa daquilo. E a gente só dá aquilo que tem, né? Exato. Então, essa, se a pessoa é brava, te maltrata, é porque ela ganhou isso. E ela tá... E ela só dá E até algo também, me lembrei, já vou voltar de novo antes da gente encerrar. Lembra que você falou que a ingratidão é um pagamento? Ah, é verdade, Dentro do processo de equilíbrio. constelação, do Verdade. equilíbrio, né? É verdade. Então, vou explicar para eles. A gente tem uma régua, né? E quando você dá muito, né? Alguma coisa, eu paguei a mais do que deveria, na porcentagem, dei oportunidade, ajudei, né? fica devendo. Só que essa balança, ela não sabe se é ouro, se é diamante ou se é estrume. Ela é uma balança. E a gente só dá aquilo que tem. Então, você deu muito, né, de coisas boas, apoiou e tal. Ela tá devendo. Se ela não sabe como, ela te entra com um processo. Um colaborador que você ajudou demais. Fala, cara, ele entrou com um processo pra cima de mim? Como pode? Era o que ele podia te dar. É o que ele tinha. Você fala, pô, podia me dar com gratidão, ficando até mais tarde, conseguindo mais cliente. Mas se ele não tem isso dentro dele, então ele vai dar com o que ele tem. Isso pra mim foi muito marcante, assim, quando ela falou, né, o quanto que a gente tem que tomar cuidado com o equilíbrio das nossas doações, inclusive Sim. com as pessoas que a gente se relaciona, né? É isso. Bem, gente, vamos encerrar o nosso podcast. Eu mas, amei. mas a gente precisa fazer outra edição, porque tem muita coisa ainda que eu preciso perguntar Não, pra calma, essa isso daí é mulher. só a edição número 1, só. É só a primeira. Bateria. Não, Adorei. obrigado, Obrigada. Quer deixar um último recado para as nossas empreendedoras, os nossos empreendedores? Olha, eu só vou falar duas coisas que as pessoas falam. Por que ela sempre fala de pai e mãe, né? Quando você tá bem com a mãe, você tá bem na profissão. Quando você tá bem com o pai, você vai pro mundo, né? Tem gente que ganha dinheiro, tá legal com a mãe, mas não guarda esse dinheiro, porque ainda ressalvas com o pai. Então, o meu recado é, gente, independente se o pai tá presente, se não foi a mãe que você queria, agradece a vida que eles te deram. Legal. Pra isso basta, né? Porque aí tudo flui. Aí flui carreira, profissão, flui tudo. É isso, meu último recado. Bem, lindo Muito recado. obrigado. Maria, obrigada. Obrigada, Prazer ter pelo você convite. aqui. A gente vai fazer Amei. vários outros projetos juntas, né? Vamos, E os com certeza. profissionais, os gestores, eles podem te procurar para fazer constelação Pode. empresarial? Entra lá no Instagram Marie Relação Sistêmica, Marie Suzuki Relação Sistêmica, que vocês vão encontrar lá. Boa, Informação. Vale a vai pena, estar viu? tá aqui Vale a pena. embaixo aqui também. Ah, então tá bom. Maria, um beijo pra Obrigada. você. Obrigada. Obrigado. Queria aproveitar Muito também e obrigado. dar um beijo pra todo mundo que tá aqui. Acho que hoje foi um podcast com bastante ensinamento. Assista com calma. As dicas que ela deu aqui fazem sentido demais, né, Ricardo? Acreditem, tem experiência própria. Um beijo pra vocês e até o nosso Nem o Salão Nos Separa. Beijo, até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.